Eu sou a irmã Érica, membro consagrado Vida da comunidade Anuncia-me, e hoje estou apresentando o nosso podcast no lugar do nosso fundador, o irmão Henrique, acolhendo a todos que nos acompanham e já pedindo, é claro, que você possa compartilhar, enviar para mais pessoas, porque hoje o nosso podcast traz um convidado muito especial e que eu já quero acolher com muito carinho. Padre Heloísio, a sua bênção, Deus abençoe também. Amém, Érica. Obrigado pelo convite, Juliana. Agradeço a comunidade pela oportunidade da gente conversar, né? Que Deus abençoe muito o projeto de vocês, todo o sistema de evangelização que a comunidade Anuncia-me faz há tanto tempo, né? E tão bem. Amém, obrigada. E eu já quero aproveitar e dizer, né, para aqueles que estão junto conosco, o nosso podcast de hoje trouxe especialmente a presença do nosso convidado, o Padre Heloísio. Ele vai se apresentar, dizer, né, com mais detalhes quem ele é, qual é a sua missão, mas o nosso motivo para fazer esse momento com o Padre Heloísio é pelo fato dele estar se destacando, principalmente aqui na Diocese de Aparecida, na evangelização através da comunicação. E é justamente o tema do nosso podcast de hoje, e por isso eu convido você a prestar atenção, a acolher a mensagem de hoje, e com certeza um grande crescimento para a sua vida, também para a sua missão, há de acontecer. Vamos conhecer então o nosso convidado. O Padre Heloísio vai se apresentar, dizer quem ele é, né? Sim. Hoje, como que está a sua missão. Fala um pouquinho então para nós, Padre. Pois bem, irmã Érica, e eu penso que a minha história de vida começou, eu sou natural de Salvador, né, na Bahia, Sim. Sou nordestino, filhos de nordestinos também, e a minha vocação surgiu ali na adolescência, né? E eu entrei no convento aos 16 anos de idade. Minha vida inteira, durante 19 anos, eu fui missionário redentorista. Sim. E fazendo missões, eu sempre tive esse desejo no meu coração. Eu lembro que até hoje, quando eu era ali criança ainda, com 14, um padre foi lá na nossa cidade e falou assim: olha, no Brasil nós só temos isso aqui de padre, a gente precisa de padres que sejam missionários para ir nos lugares difíceis, onde ninguém quer ir. Aquilo me encantou, né? Sim. Acho que já era uma centelha de Deus ali dentro. Eu gosto dos desafios, né? E o Senhor, quando vê uma pessoa que gosta dos desafios, ele vai colocando, né? Com certeza. Então, minha história começou aí. Eu deixei os meus pais, a minha família, né? E entrei na vida missionária. E como foi para a família, assim? Pois é, os meus pais, curiosamente, Érica, eles não queriam que eu fosse para o convento, mas não diziam, né? Eles respeitaram muito o Sim. momento. Meus pais são muito simples, muito simples. Só que na vida religiosa a gente deixa a família. Sim. A gente não vive mais com os pais, e vai para um lugar muito distante. Inclusive, eu fui para quase 1.000 quilômetros de distância dos meus pais, Bem longe. sem nunca ter dormido nem fora de casa, né? Aquela coisa muito ligada à mãe e ao pai. Eu tive um histórico de pai alcoólatra, né? Então eu cuidei do meu pai particularmente desde a idade da razão. Eu sempre cuidei dele por causa do alcoolismo, né? E das comorbidades que ele foi adquirindo. Eu deixei-o para ir para o seminário aos 16 anos de idade. E ele com a mesma doença ainda. Uhum. E eu lembro que o milagre aconteceu aqui. Quando eu entrei no convento, ele parou de beber. Olha. A gente tem uma ligação muito forte, né? Então, um dos maiores milagres da minha vida é esse, né? Isso já deu Nossa, isso para uma mim foi um força sinal de maravilhosa, Deus, sim, com Luísa. Se eu certeza. tirei o seu pai de um vício que você já nasceu sabendo que ele tinha, é porque eu vou fazer grandes obras. Olha que coisa linda. Aham. Porque ninguém jamais acreditava nisso. Eu fui resignado para o seminário, digo, olha, eu vou, meu pai vai morrer, Deus está me chamando. Mas aí na oração, numa capelinha lá, consagrada Nossa Senhora das Divinas Vocações, quando eu recebi a carta que eu ia para o convento, naquele tempo era tudo carta ainda, Sim, né? sim. Estou falando de mais de 20 anos atrás. O Senhor me disse, eu ouvi esta voz, né? Cuide das minhas coisas e eu cuidarei das suas. Sim. Como isso é algo assim tão verdadeiro, né? Às vezes é uma frase que sai um pouco assim, até um pouco banal, né? Mas olha como que o Senhor experimentou isso na sua vida de forma tão concreta, né? Tão concreto, Érica, porque às vezes alguém contando pode parecer, mas será que ele não leu em algum lugar? Não, eu ouvi isso mesmo, e é uma experiência pessoal.
né? É uma Com experiência certeza. muito particular, né? De você ver Deus falando com você, pedindo um voto de confiança nele, né? Uhum. Ele diz, eu vou cuidar dos seus, no meu tempo, mas vou cuidar dos seus se você cuidar dos meus, né? Sim. Então eu fui para cuidar mesmo do rebanho do Senhor e ele honrou a promessa, né? Quando eu voltei um ano depois, meu pai já não bebeu mais. Hoje faz mais de 20 anos, né, que Louvado meu seja pai Deus. não bebe absolutamente nada, mudou completamente. É a melhor pessoa que eu conheço na minha vida. Amém. É o meu pai, assim, a pessoa que eu almejo ser. Todo o projeto de vida como padre, como pessoa, é ser como meu pai aqui na Terra. Tamanha a sabedoria que ele tem e a pessoa que ele é. Enfim, dali, Érica, foi minha vida seguiu. Em 2016 eu vim para a Basílica, o Santuário Nacional, né? Fui enviado lá do Nordeste aqui para São Paulo. Já como um sacerdote missionário Sim, eu fui redentorista. ordenado em 2009. Sim. Fui ordenado sacerdote em 2009. Exerci meu sacerdócio em vários locais do Brasil, Goiás, Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Uhum. Minas Olha, Gerais. já viu muita coisa. Fundei muitas comunidades pequenas, rurais, né? Muitos grupos Sim. de jovens, ministros da palavra. A gente, como missionário, ia muito para o enfrentamento, digamos assim, onde não havia uma paróquia constituída, onde não havia uma igreja constituída, a gente ia. Sim. Eu lembro que eu fiquei numa paróquia, no início do meu sacerdócio, que tinha 113 comunidades. Olha. Dessas 113, mais de 50% eram rurais, extrema pobreza, né? Aí eu mergulhei tão profundamente, foi a experiência da minha vida, né? No Nordeste, num lugar muito pobre, carente, onde eu aprendi tudo que eu precisava. Foi ali que eu adquiri hepatite tipo A por falta de alimentos mal Aham. cozidos, Sim. água não tratada. Uhum. Foi ali também que eu tive pedra nos rins. É isso tudo novinho, com 25, 26 anos de idade, né? Sim. Mas eu amava me jogar na missão, e saía somente com a mala de missa e pá e corda na caçamba da D20 que a gente ia dirigindo, via Para rebocado. alguma intervenção, alguma, né, Sempre situação. acontecia, Sempre né? Por causa acontece. da. Lembro que de uma vez eu fui com o carro da paróquia, o carro quebrou e tinha muita lama, muita areia, e eu fui pedir ajuda a uma casa vizinha e eles não acreditaram que eu era padre porque a experiência era muito nova, né? Muito Sim. jovem. Não, você não é padre. Eu falei, olha, aqui no povoado vizinho vai ter um batizado, não vai? Ah, então ele é padre mesmo. A gente está se arrumando para ir para lá, Sim. só que a gente não tem carro. A gente tem um Jeep velho aqui que veio de São Paulo há muitos anos atrás, nunca funcionou. Aí eu falei, se vocês me derem permissão, eu tento. Sim. Pois não é que funcionou o Olha a Jeep, né? providência. Aí pela primeira vez eles saíram de carro de casa. Com o Eu padre lembro que ainda por foi, cima, para ir para o batizado. isso. Aí entrou criança, tirou foto, essas fotos eu tenho até hoje, né? E chegamos lá, fizemos um momento assim que me marcou também muito bonito, né? Todas essas histórias. Parecem coisas simples, mas que marcam profundamente a gente, né? Sim, com certeza. Quando eu vim para a Basílica, eu já vim com esse arcabouço, essas experiências, mesmo com pouca idade ainda, né? E no Santuário Nacional era uma outra experiência, nunca tinha celebrado para tanta gente, né? Nunca tinha visto tanta gente, uma Uhum. cultura diferente, nunca tinha morado também para o Sudeste, né? Sim, sim. Mas fiquei anos muito felizes, até que em 2019 eu pedi licença da ordem, porque meus pais já tinham alcançado a idade em Salvador. Salvador ficou muito violento, né? Uhum. Então eu tive o ímpeto de trazer meus pais para mais perto de mim e cuidar deles. Mas na vida religiosa a gente não pode morar com os pais. E naquele momento, devido a um AVC, eu tinha que estar mais perto de meu pai. Eu optei por pedir a exclaustração saída da vida religiosa. Foi aí que começou a minha história na Diocese de Aparecida. Entendi. Hoje, então, seus pais moram mais próximos do Moram senhor? aqui do ladinho, Olha, tanto meu pai quanto a minha mãe. sim. Todo dia a gente se vê. É eu quem levo eles para o médico, para fazer a feira. A Uhum. gente vai para as missas Que juntos. lindo. Eles sempre souberam da minha vida missionária pelo que eu contei ou pelo que contaram a eles, mas eles nunca viram Uhum. de perto como eles hoje podem ver. Entendi, maravilha. Então foi em 2019 que o senhor passou então a fazer parte, né, como atualmente,
da Arquidiocese de Aparecida, é isso? Isso. 2019 começou aqui mesmo na paróquia onde estou atualmente, né? A minha vida diocesana. Que atual é a paróquia? São Pedro. Isso, aqui do bairro Nova Guará, né, na cidade de Isso. Guaratinguetá. E essa, então, foi a primeira paróquia que o senhor assumiu como diocesano? Como diocesano, porque como redentorista eu já tive, obviamente, em várias paróquias e Sim. santuários, né? Uhum. Mas como redentorista a gente sempre está ali de passagem, como missão. A Sim, gente passa um tempo fundando grupos, comunidades, e depois vai para outro lugar. Aqui não, tem uma estabilidade própria da espiritualidade, da eclesiologia diocesana, né? sim. Então foi o lugar onde eu fiquei mais tempo como padre, 6 anos, foi aqui na paróquia São Pedro. Tem muita diferença? Tem bastante diferença no que tange, Érica, à estabilidade, Sim. né? Então, como missionário, a gente precisa animar o povo, criar, inventar, mas depois a gente deixa para alguém dar continuidade. A igreja é muito sábia, né? Sim. Aqui eu fiz o papel não só de animar, de motivar, mas de dar continuidade. Uhum. Então, a gente já teve várias ocasiões aqui em que eu pude celebrar o casamento de uns jovens, depois celebrar o batizado deles, depois a primeira comunhão do filho, Olha, né? assim, isso tudo assim traz assim no nosso coração um fortalecimento ainda mais do propósito, né? Muito Lá grande. atrás você começou com 16 anos, quando Deus chamou, eu quero você como sacerdote, né? Isso mesmo. E para você que está nos acompanhando, né? Nós vamos entrar agora, então, padre, nesse tema que a gente gostaria de falar, né? Pois Porque, como missionário redentorista, sacerdote, padre, né? Passou por muitos lugares e, como o senhor disse, que eu achei muito interessante, fundou muitas comunidades. E para fundar uma comunidade, você tem que fortalecer as pastorais. E atualmente o senhor aqui, né, na paróquia de São Pedro, em Nova Guará, teve aí a alegria de fundar 2 pastorais que eu gostaria que o senhor falasse aí, né, Certo. a respeito da pastoral do empreendedor e a pastoral também da inclusão. Fala um pouquinho para nós. As pastorais, Érica, elas surgem na igreja por causa das necessidades do povo, né? Sim, Então a gente nunca cria pastoral sem corresponder a uma necessidade. sim, É como as leis civis, né? Se todos nós, se a sociedade como um todo não jogasse lixo nas ruas, a gente não precisava criar uma lei para que eu conscientizasse a população de que não pode jogar lixo nas ruas. As sim, leis surgem justamente para suprir necessidades civis. Dentro da conjuntura eclesial, as pastorais surgem para responder às necessidades do povo. Por que existe pastoral da criança? Porque tem criança carente. sim. Por que existe pastoral do idoso? Porque tem idoso necessitado. Uhum. Então, a pastoral da inclusão surgiu depois que eu fui observando na catequese a quantidade de crianças com autismo, crianças e adolescentes. E também, além do autismo, outras, e aí foi a partir de estudos que a gente foi descobrindo e aprendendo, né? Tem as deficiências visuais, físicas, depois os chamados neurodivergentes, né, que são crianças, jovens e adultos com TDAH, síndrome de ansiedade e outros afins. Então, a pastoral da inclusão, ela surge justamente aqui para dar uma atenção particularizada dentro do contexto eclesial, sem tirar a criança de ela estar inclusa na catequese convencional, mas dar uma particular atenção a ela com nossos catequistas capacitados para entender o funcionamento diferente do cérebro. Sim. Né? Porque o autista é ser humano maravilhoso, como eu e você, imagem e semelhança do Criador, só que o funcionamento, a percepção da realidade dele é diferente da nossa. O que não tira em nada a sua dignidade enquanto pessoa, mas a gente pode mergulhar naquele universo, respeitando a sua hipersensibilidade. Alguns não gostam do toque, mas precisam de acolhida. Enfim, todo esse arcabouço surgiu. Aonde tem um menor, a igreja precisa estar presente. Sim. É um acolhimento necessário, diferenciado de acordo com a necessidade. O texto bíblico, Érica, que fundamenta a pastoral da inclusão, é aquele texto bíblico em que Jesus conta a parábola Lucas 15, né? Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Sim. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela minoria que se perdeu. Uhum. Alguém pode dizer assim,
Ah, mas a quantidade de crianças aparentemente normais ou sem laudo é maior do que as que têm autista. E por que criar uma pastoral? Porque é a minoria. É aquela única, não as 99. É aquela ovelha que precisa de um cuidado especial, porque é olhada por Deus com um olhar especial. Padre, se não me engano, o senhor tem uma formação da parte social, é isso? Na verdade, toda a vida minha como missionário sempre foi de uma dedicação aos mais humildes, né? O carisma redentorista, ele nasceu assim. Em 1732, o fundador, nossa, que eu ainda me referindo é o vice de tantos Sim, anos assim, né? sim. O fundador dos missionários redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório, Uhum. fundou a congregação em 1732 para evangelizar os pobres e abandonados. Uhum. Então, não só pobres, mas também abandonados. Não pobres somente socialmente, mas os abandonados em todas as circunstâncias da vida. Não é? Então, isso nasceu dentro de mim não como um apóstrofo, mas com algo congênito a mim. Então, eu criei aqui na paróquia e também onde eu passei, sempre pastorais sociais. Sim. Sempre ajudas humanitárias, né? Por exemplo, se preocupar com o que acontece fora da igreja. Então, aqui teve uma enchente uma vez. Por que que encheu? Por que que invadiu casa das pessoas? Ah, padre, vai celebrar a missa. Eu digo, celebro sim. Mas eu sei que a pessoa que estava na minha missa, depois ela chegou em casa e perdeu o sofá, perdeu a televisão, perdeu tudo. E é aquela mesma pessoa que estava feliz na igreja. Sim, tem uma passagem em São Tiago, né? A fé sem obras que é morta, né? Exato. Eu trago a pessoa, eu falo de Deus, eu dou a experiência de Deus, mas e quando eu dispenso ela para voltar para sua casa, para sua realidade, para o seu dia a dia, na onde ela mais precisa, né? Perfeito. Isso tudo contribuiu então para esse olhar de inclusão e de poder fazer com que isso se tornasse concreto através da pastoral da inclusão. Como que é hoje, Exatamente. padre? Conta para nós. Hoje, para a graça de Deus, o que acontece, né? Aquela promessa que me foi feita aos 15 anos de idade naquela capela, ele continua honrando, porque ele disse assim: eu vou cuidar dos seus e você cuida dos meus. Aí ele abençoou tanto os dele quanto os meus. Olha, Porque sim. quando eu criei a Pastoral da Inclusão, curiosamente eu comecei a chamar pessoas e as pessoas começaram a vir, compraram a ideia com um afinco que me surpreendeu. E quando o primeiro convite que nós fizemos foi para uma psicóloga, ela vai assistir com certeza, Daniela. Sim. Há 7 anos atrás, a Dani, ela tem um filho autista e ela saiu da igreja católica porque o seu filho hiperativo correu dentro da igreja, subiu no presbitério e alguém xingou, maltratou, feriu a criança, né? Não entendeu que se tratava de uma criança com neurodivergência. Enfim, a mãe é assim, pode fazer tudo com ela, mas não mexe Fez com com o meu filho porque é. dói 10 vezes nela, né? Sim. E ela se sentiu muito machucada, muito ferida, né? O marido mais ainda se tornou ateu, né? E eles passaram 7 anos fora da igreja. Só que a Dani é psicóloga. Sim. Ela tem uma clínica, né? Que trabalha com vários nesta mesma área. Quando nós fizemos o convite a ela, ela chorou. Olha. Ela se emocionou porque a mãe dela, muito católica, sempre rezando para que ela voltasse à igreja. Ela dizia: ainda estou muito ferida, não fui acolhida, né? Uhum. Mexeu com a coisa que eu mais amo na minha vida, né? Que é meu filho. Então, quando nós a convidamos, a gente ficou meio surpreso dela estar chorando, emocionada, sem entender a história. Vocês sabiam que meu filho é autista? Não. A gente soube que você era psicóloga. Sim, nem tinha. Nem tínhamos noção do que Sim. acontecia na sua vida, né? Mas esta mulher, ela foi fundamental para a Pastoral da Inclusão Olha que porque linda. ela comprou a ideia, criou uma cartilha baseada em conjunto com as catequistas da paróquia, noções básicas de como acolher um neurodivergente na igreja. É a chamada Cartilha de Inclusão das Igrejas. E ela trouxe uma equipe de psicólogos, uma neuropsicóloga, trouxe também uma outra psicóloga e ela em conjunto para dar formações sistemáticas. Nós tivemos 2 tardes inteiras para todos os catequistas e pessoas interessadas em cuidar destas comorbidades. Então, a Pastoral da Inclusão, hoje, ela está assim. Todas as visitas que a gente faz para as crianças que querem entrar na catequese,
nós temos catequistas de inclusão, junto com os catequistas chamados convencionais. Então, toda criança que vem à nossa paróquia, seja com autismo, seja com TDAH, seja com alguma deficiência física ou visual, nós teremos catequistas capacitados para, dentro da mesma turma de catequese, não tirando-a, poder acolher de uma forma particularizada. Olha, então é feita uma visita para essas crianças, vai em loco lá na casa olhar Casa deles. E para poder trazer, né? É o ide que Jesus fala, vai para poder trazer. E como que tem sido? As pessoas têm participado, a comunidade em geral tem acolhido, os frutos, como que tem sido, padre? Olha, é aí que surge a graça de Deus, né? Os frutos têm sido muito, porque as pessoas vêm à igreja e esperam que vejam Jesus. Sim. Né? Eu lembro muito daquela passagem do cura d'Ars, né? O que é que vocês foram ver lá em Ars, lá, o fim do mundo, na França? Ninguém vai lá em Ars. O que é que vocês estão fazendo romarias para ir para Ars? E alguém teria respondido a esse viajante curioso, assim, nós fomos ver Deus num homem. Né? Então, o cura d'Ars, ele revolucionou a Europa, a França, porque as pessoas viam Deus nele. Então, quando alguém vem à missa, vem à igreja, espera ver as mesmas atitudes de Jesus em quem esteja ali. Sim. Cuidar das minorias. Então, a população, obviamente, o povo de Deus vibra com isso. Ele colabora, ele incentiva, ele aplaude, ele manda mensagens. Então, começaram a vir famílias inteiras para fazer leituras, por exemplo, pais cujas crianças são autistas e que muitas vezes tiveram portas fechadas em escolas, em locais públicos. Aqui nós colocamos para fazer leituras na missa. Sim. Aí os pais se emocionam mais do que os filhos. Aí depois vem a avó, depois vem a tia, vê aquela criança ali com um cordão de identificação, fazendo uma leitura. Nós temos a missa das 10. Hoje nós temos mais de 40 leitores mirins, leitores crianças. Sim, né? olha que lindo. E entre eles, no meio deles, sem tirá-los do meio, tem autistas, tem com TDAH, tem com ansiedades, todos os modelos de criança. Sim. Então, hoje ela está configurada num fruto de muita esperança. A Pastoral da Inclusão é uma pastoral de esperança, onde cada pessoa que está aqui é imagem e semelhança do Criador. E quando você perguntou assim, Érica, como é que os fiéis em si viram? Eles vibraram juntos. Olha, maravilha. Eles vibraram juntos. Era isso que a gente queria ver. Sim. Nós falávamos aqui, né, um pouquinho antes de iniciarmos o podcast, né, a respeito desta vida, dessa dinâmica de comunidade, né? E não existe comunidade, não existe comunhão, não onde um é separado, não onde um é deixado de lado, né? Então, olha a riqueza que isso vai transformando, né? E até em Atos 2, né? Vejam como eles se amam, vejam como eles se acolhem, vejam como eles são família. Isso é ser igreja, não é, padre? Exatamente, Érica. Não adianta a gente fazer sozinho, a gente tem que fazer em comunidade. Sim. E aí surge a mesma máxima que eu aprendi na vida religiosa, que eu vou levar pela minha vida inteira. É em comunidade e por meio da comunidade que a gente leva Deus para as pessoas. Lindo. Aquele que poderia salvar o mundo sem você, não quis salvá-lo sem você. Sem você, é linda, verdade. Existe em outra paróquia da nossa arquidiocese, ou em outra diocese, também a Pastoral da Inclusão, que o senhor tenha conhecimento? Quando nós fundamos a Pastoral da Inclusão, a gente sempre tenta buscar da mãe igreja. Não é nada que a gente não inventa nada. Sim. É tudo a mãe igreja. Então, existe a Pastoral da Inclusão Nacional, CNBB. Então, nós fomos lá beber a fonte, buscar informações, fizemos podcast, nosso canal do YouTube da paróquia, vocês também vão ver. Depois vai estar aqui, né? A Juliana vai colocar o canal certinho, o endereço do canal da paróquia. Tem um podcast lindo que nós fizemos com pessoas da Diocese de São Carlos, que foi a primeira diocese onde foi implantada no Brasil a Pastoral da Inclusão, com a Michele, que é uma pessoa extraordinária, uma leiga, que me ensinou tanto, né, nesse podcast. E tem outras pessoas que a gente pediu ajuda para poder dar os passos iniciais, né? Sim. Então, nós buscamos muito esta fundamentação.
Atualmente, a Pastoral da Inclusão Constituída está na nossa paróquia, mas nós desejamos que ela se expanda para todas as paróquias da Diocese e para o Vale do Paraíba também, porque onde há uma minoria, há Jesus ali presente. Maravilha. Então, para nós, né, fica aí, dentro dessa realidade da Pastoral da Inclusão, né, esse fundamento da vida comunitária, da vida de acolhimento, de amor que provém do coração de Jesus. E a Pastoral do Empreendedor? Fala um pouquinho para nós, Padre, de onde surgiu essa inspiração, como que foi os passos para poder implantar na paróquia? Novamente, né, fundamentação bíblica. Jesus estava no templo, diz o texto bíblico, né, observando o povo. Jesus amava, Érica, Juliana, ir para o templo e ficar observando as pessoas. Quem gosta de gente, gosta de observar as pessoas, seus comportamentos, seus costumes. Existe um parênteses aqui, né? Existe um autor russo que eu gosto muito, chamado Dostoiévski. Ele, atualmente, é tido pelos críticos como o maior filósofo da psique humana, da existência humana, né? E ele ficava o tempo inteiro, foi preso no campo de concentração, foi explorado na guerra, e ele ficava com a cadernetinha, anotando o comportamento das pessoas, observando cada desespero, cada esperança, cada luta. Basicamente, Nosso Senhor fazia isso. E um dia ele viu que uma senhorinha depositou uma moedinha, e todos os outros faziam grandes ofertas. E aquela viúva depositou uma moeda. Ele disse, opa, reuniu todos e disse, ela doou mais do que todos. Então, foi observando as pessoas na minha paróquia, observando, olhando o jeito de cada um, que eu disse, gente, tem muitos empresários aqui. Vem médicos, vem professores, vem engenheiros, vem advogados. Esse povo está na missa. Sim. Esse povo está nas igrejas. Em Guará, particularmente, que é a realidade onde eu estou aqui, mas também na sua cidade, tem muitos empresários. Eles cuidam de muita gente. E quem cuida deles? E quem tem uma palavra de espiritualidade no métier deles, ou seja, na realidade do empresário, que é uma realidade do mundo capitalista selvagem, de um mundo de competição antiética, um mundo onde o Deus é o dinheiro, onde as pessoas são extremamente frias e materialistas. Quem vai nutrir a esperança desses empresários? Quem vai colocar e mostrar para eles que é possível ser um empresário cristão, católico e ao mesmo tempo ser bem-sucedido financeiramente? Que uma coisa não contrapõe a outra, que não precisa você destruir o outro para que o seu comércio dê certo, que não precisa você pisar nos seus empregados e funcionários para que você tenha uma aparência de autoridade. Quem vai transmitir esses valores para esses empresários? A Pastoral do Empreendedor. Olha que lindo. É uma pastoral do cuidado. Não existe pastoral também que não seja de cuidar, né? Sim. Há pouco eu brincava com você, né, Érica? Pastoral da criança para cuidar de criança, pastoral do idoso para cuidar de idoso, pastoral do empreendedor para cuidar dos empreendedores. Sim, da pessoa do empreendedor, né? Isso, não é para cuidar das empresas, Exato, não é para fazer o que a sociedade já faz, que é network, que é fazer os merchan, não é nesse sentido. Isso aí a igreja não sabe. Promover negociação, não é para estar cuidando. Não é um grupo de business, como se diz. Sim, maravilha, para cuidar da pessoa, porque ali tem um pai, tem uma mãe, tem um homem, tem uma mulher, tem um filho e uma filha de Deus que precisa desse olhar. E como que tem sido, assim, a vivência, né, dessa realidade pastoral do empreendedor aqui? Aí vem novamente a honra de Deus, as promessas que ele faz. Por isso que no Antigo Testamento, a cada novo profeta que Deus aparecia, ele dizia, lembra, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Recorda? Aquela promessa lá, eu honro as minhas promessas. Sim, olha que lindo. E Deus, toda vez que eu começo uma pastoral, ele lembra da promessa que eu lhe fiz aos 15 anos de idade? Vou honrar de novo. E honrou. Nós tivemos a primeira missa do empreendedor aqui na paróquia, onde nós fizemos uma mescla. Os empreendedores, quando chegaram na primeira reunião que eu fiz antes da missa, nós temos um outro projeto aqui na paróquia chamado Acampa Jovens, que é um projeto onde a gente leva os jovens da paróquia e da cidade para 3 dias de acampamento espiritual.
adoração, música, louvor, pregação. Uhum. E esse projeto já vai fazer 5 anos. E saíram nessa última leva mais de 150 jovens aqui da igreja, todos adolescentes, ó, aquela alegria. E os empresários estavam chegando quando viram aquele movimento. Ele disse: Padre, é aqui que nós, com a nossa cabeça criativa de empreendedores, que vamos fortalecer esses grupos, esses trabalhos dessa meninada, porque ali tem empresários do ramo do comércio, empresários do ramo de hotelaria, tem advogados, tem engenheiros, tem consultores de mentorias pedagógicas. Então, essas pessoas, elas lidam no mundo civil, mas não sabiam que elas poderiam pegar o seu conhecimento e aplicá-los para a evangelização. Uhum. Então, na missa do empreendedor, Érica, a primeira missa, nós tínhamos 200 deles. Gente, é aqui. muito... E nós aproveitamos e fizemos um workshop das pastorais sociais. Ah, que lindo! A gente pegou, nós temos 6 pastorais sociais na paróquia que ajudam quase 100 famílias há 5 anos aqui na paróquia. Sim. Doando mensalmente cestas básicas e também acompanhando-as através de assistência social. Tem pastoral da saúde, tem pastoral do idoso, tem pastoral da sobriedade, tem as carreatas solidárias. Então, cada uma dessas pastorais apresentou seu trabalho. Todas elas diziam: meu público é esse, a minha necessidade é essa, os nossos frutos são esses. E depois da missa, todos os empresários foram em cada estande, conheceram nossa sala de estoque dos alimentos que vão ser doados, conheceram o trabalho riquíssimo da Pastoral da Criança, que acompanha 64 crianças em visitas domiciliares. Acompanharam todos esses trabalhos. Então, eles saíram daqui com a cabeça muito criativa, né? Muito criativa. Imediatamente já tivemos uma coordenação, uma vice-coordenação, e eles estão trabalhando agora, participaram em Aparecida do Encontro Nacional da Pastoral do Empreendedor, vieram com novas ideias. Sim. E nós já vamos ter um evento dia 15, que é um chamado Café do Empreendedor, que vai ser uma manhã inteira no espaço ali na Fazenda da Esperança, no ramo feminino, para todos os empresários que se sentirem chamados, não só os católicos, e lá nós vamos ter uma manhã de palestra, depois trabalhos em grupo, e vamos concluir com uma missa. Lindo. Né? O objetivo é fazer com que esses empreendedores cada vez mais se aproximem da igreja, se sintam acolhidos e se sintam que eles fazem parte da comunidade igreja. Né? Que o seu ramo profissional, empresarial, não é um ramo distante da casa do Senhor, que ele pode ser um empreendedor, bem-sucedido inclusive, e ser um bom cristão. Amém. E isso faz com que eles vejam que a profissão, né, padre, não é só que tem o seu fim financeiro, mas tem um propósito de vida. E desabrocha, né, dentro do coração deles, assim, eu tenho um propósito. Né, que não é voltado só para mim, mas é voltado para o outro também. Como é enriquecedor ver que realmente está tendo esse olhar, assim, né? Eu estava aqui olhando o senhor falar, né? Falei, Padre Aloysio tem um olhar humano, um olhar espiritual, um olhar estratégico, né, padre? Essas coisas vão surgindo assim do seu coração, é assim? Na verdade, nem surge tudo da gente, sabe, Érica? A gente pede ajuda. Sim, sim. Gente, o que você não souber, peça ajuda. Seja humilde, você não sabe tudo, nós não sabemos tudo. Não, de forma alguma. Eu canso de dizer aqui, eu brinco com o conselho administrativo da paróquia. Gente, eu só nasci para beijar altar. Eu só sei celebrar missa, não sei fazer mais nada na vida. Vocês sabem muito mais do que eu. Então, deixa eu fazer o que eu sei e vocês fazem o que vocês sabem. E vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos, porque o documento de Aparecida, ele sempre dizia assim: o padre como padre, o leigo como leigo, tem vocação para os dois dentro da igreja. Não precisa haver, não precisa haver contraposição. Não. Deixa o leigo ser leigo, deixa ele exercer e se realizar na sua vocação. E você vai ser vocação como pastor, como líder, como orientador espiritual, fomentador das ideias. Sim, né? sim. E o que cada um não souber, pergunta. Como eu fiz e faço e farei sempre. Como é que você acha que dá certo? Como é que você me ajuda a fazer isso? Eu tive essa ideia. Qual é a sua complementariedade, né? Então, Érica, quando você diz assim, surgiu tudo do Senhor? Não, em absoluto.
A igreja, como eu disse, já tem tudo que a gente precisa e às vezes a gente vai conversando com as pessoas, vai surgindo as ideias, né? E a gente vai colocando-as com seu devido valor. Então, eu penso que esse é o jeito que Jesus espera, porque foi ele quem fez isso, né, Érica? Sim, Toda a vida de Jesus foi assim. Eu poderia salvar sozinho, mas eu quero fazer com eles. exatamente. E aí vai fazendo aquilo, né, que o padre disse com uma forma tão sábia, né? Todos nós fazendo parte de um projeto, de um propósito, que é o reino dos céus. Para você que está nos acompanhando, nós estamos com o nosso podcast Viva a Fé. Eu sou a irmã Érica, membro consagrado da comunidade Anuncia-me. Estou apresentando o podcast no lugar do nosso querido fundador, irmão Henrique. E quero já aproveitar esse momento para pedir para você compartilhar, enviar para mais pessoas, deixar o seu link aqui também, né? O seu comentário de o que você está achando a respeito desse tema tão rico que nós estamos aqui compartilhando com o Padre Aloísio, né? Sacerdote da igreja, hoje na Arquidiocese de Aparecida. Ele já contou um pouquinho aqui da história dele, né? Falando a respeito de tudo que ele já viveu e hoje como tem sido para ele os desafios novos aí a respeito de como sacerdote, né, as pastorais e toda essa realidade que ele vive. Deixe aqui também, né, o seu comentário, como eu já falei, e se precisar, interaja com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 1298-298-1657. Agora nós vamos também, né, falar algo muito importante que o Padre Aloísio, né, que nós conseguimos perceber, né, que houve aí esse destaque, ele, como todos aqueles que estão com ele, com certeza é isso que ele vai dizer, a respeito, Padre, desta forma de evangelização nos meios, né, das redes sociais, no meio de comunicação, que o Padre também tem um carinho, um zelo também, um olhar muito grande para isso. Por que chamou sua atenção evangelizar nos meios de comunicação, nas redes sociais, e como que tem sido atualmente, Padre? A gente sempre olha como Jesus fez o que está nos evangelhos, né? Jesus foi o maior comunicador de todos, né? São Paulo seguiu à risca o que Jesus disse, né? Como vou crer se não houver quem pregue? Como vou ouvir se não houver quem fale? E que fale com clareza, e que fale da melhor forma possível, e que tenha um alcance cada vez maior. É aí que surgem os chamados meios. Sim. Os meios de fazerem com que a palavra seja propagada. Então, mais importante do que os meios é a palavra. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Então, tudo isso que a gente está utilizando aqui, o dom da irmã Érica de comunicar, o dom da Juliana de editar, de filmar, são meios. Sim. São meios para fazer o quê? O que é essencial ser propagado, que é a mensagem de Jesus. É o que ele deixou. O que ele deixou é para a gente propagar. Nós somos os porta-vozes. Aí é que surge o uso adequado e cristão dos meios de comunicação. O primeiro Papa a falar do bom uso dos meios de comunicação foi o Papa Bento XVI. Ele teve uma forma assim, foi o primeiro em documentos oficiais a tratar sobre as redes sociais, né, como veículo de evangelização. Mas antes disso, a gente poderia ver como o Papa João Paulo II usava também a televisão. Sim. Como ele se tornou, o pessoal dizia, o Papa é pop, né? Sim, sim. Porque ele sabia que a TV era, na época, não tinha o advento da internet, era um meio de propagar Jesus. Depois vieram baluartes aqui, como o Padre Jonas, como o irmão Henrique. Né? Fiquei tão surpreso de saber e feliz que Anuncia-me surgiu desde o início com o desejo de comunicar, né? De fazer ecoar a palavra de Deus. Então, depois nós temos o exemplo da TV Canção Nova, TV Aparecida, TV Século XXI. Uhum. Todos esses fundadores, eles viram os meios de comunicação como uma forma de chegar mais longe, o que salva as pessoas. Então, esses meios surgiram exatamente desse mesmo desejo. Se a gente pode fazer isso, por que não fazer mais e melhor e com mais qualidade? Porque nosso Senhor merece. Sim. É o zelo pela casa dele que vai nos consumindo, né? Vai nos deixando mais inquietos, aquela paz inquieta,
de fazer propagá-lo, né? E o grande inspirador da comunicação é São Paulo, né? São Paulo, no tempo em que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, ele escreveu Ele cartas, mandou carta. até da cadeia, Sim. até da prisão. Uhum. E aonde ele ia fundar as comunidades, ele também escrevia. Então ele soube usar os meios de comunicações de seu tempo, Do seu tempo. de uma forma muito eficaz. E com a beatificação e depois canonização do Carlos Acutis, a gente teve a certeza do recado que o céu e a igreja estavam mandando para nós. A internet não é só veículo de perdição. Ela pode ser bem usada para a evangelização. Isso. Atualmente, né, na pastoral, né, que tem uma pastoral da comunicação. Sim. E como que é o trabalho realizado? Nós começamos aqui com a pandemia, eu tinha experiência já do Santuário Nacional, né? Então isso me ajudou muito também na minha vida, foram as experiências que a gente foi tendo com o decorrer da missionariedade. E aí nós começamos com um grupo de jovens, filmando pelo celular, né? Sim. E cada um com o seu jeitinho ali, a igreja tudo fechada, a gente começou a transmitir da capela privada, depois fomos crescendo, depois o conselho, é que surge a importância de pedir ajuda, né? O conselho com o nome falou, padre, por que a gente não faz uma web TV na paróquia? Meu Deus, a gente tá com celular para uma web TV, não tem ninguém na igreja e tudo, né? Isso era lá em 2020, né? A gente estava tudo recluso, com medo da pandemia. Nós fizemos uma campanha com as pessoas em casa via carnê, né? E ali nós arrecadamos o valor necessário em questão de meses para podermos criar um sistema de web TV e sairmos do celular. Sim. O que parecia um sonho se tornou uma realidade em poucos meses e as pessoas entraram com muita confiança, com muito amor. E aí nós trouxemos uma empresa de Caçapava, que era especialista em engenharia de áudio, porque antes da imagem a gente precisou cuidar do áudio. Sim. Reformamos todo o áudio e depois entramos com o sistema de transmissão. E depois disso, irmã, a gente foi aperfeiçoando. Mas começamos como sistema ali. Isso chamou a atenção dos jovens. E aí eu consegui também um outro trabalho com os jovens. De maneira que hoje, depois de 5 anos, saíram daqui da paróquia 5 jovens, que hoje um é diretor de programação na TV Aparecida, outro é diretor de programação no A12, o maior portal católico. Olha. Outro trabalha na comunicação do A12, da TV Aparecida, e também agora está trabalhando numa grande empresa de comunicação, com comunicação aqui em Guará. A outra pessoa que foi funcionária nossa aqui também e começou com a Pascom é da área de comunicação da BASF. E temos outros jovens que estão entrando, evangelizando, transmitindo missas, transmitindo carreatas, indo para as comunidades que a gente começou a levar. Padre não celebra só na igreja, celebra na praça, na creche, na escola, na rua. E começamos a transmitir em todo lugar. Sim, e são frutos dessa iniciativa que começou de uma forma assim, como o senhor disse, olhando, observando, vamos fazer. E olha os frutos maravilhosos. Maravilhosos. Atualmente, os que estão inseridos são pessoas aqui mesmo da comunidade, que abraçaram também, estão fazendo acontecer? Sim, são pessoas, por exemplo, eu tenho um jovem que a mãe e o pai são muito da igreja, participam da pastoral sobriedade, a mãe é coordenadora da pastoral do empreendedor, e ela dizia, padre, eu não sei, meu filho, ele não se sente bem na igreja, só fica em casa, eu queria inseri-lo na igreja. Minha filha, o que é que ele gosta? Ele gosta de computador, pronto. Vamos botar ele aqui, nesse computador aqui, que é Olha a que ilha de coisa edição boa. de transmissão. Se encontrou? Se encontrou. Não, aí com isso participa da missa. Hoje está inserido Hoje na está comunidade. inserido e os pais mais felizes ainda de ver um filho transmitindo a missa, participando da missa, e a própria pastoral tem sua espiritualidade própria. Então aquele que foi fisgado pelo que gosta lá fora, acabou se encantando pelo que era aqui dentro. Maravilha. E tem pessoas do Brasil inteiro que acompanham. Acompanham. Desde o início da pandemia, a pandemia teve esse lado bom, né, de dar um boom nas redes sociais católicas, todo canal que a gente via tinha uma adoração, tinha uma missa. Sim, sim. Então, essas pessoas, como a gente não parou,
mesmo depois da pandemia ter arrefecido, a gente continuou no mesmo ritmo de como estávamos na pandemia, transmitindo todas as celebrações, carreatas, missas, fazendo podcasts. Como o sistema foi criado, eu disse para as pessoas, isso não foi criado para a pandemia. Isso foi criado para a igreja. Então isso não pode parar. Uhum. Isso precisa continuar, a gente precisa honrar o investimento das pessoas. Sim, né? sim. O valor suado de cada um deles. Então isso ajudou a termos um lastro. Hoje, nosso canal do YouTube, ele tem cerca de 5.000 inscritos, né? Fruto desses anos de evangelização, né? Desse trabalho de evangelização que foi feito persistentemente. Maravilha. Padre, diante de tudo assim que o padre já viveu, né? 6 anos, né? Atualmente, né? Aqui na paróquia de São Pedro, né? No bairro Nova Guará, em Guaratinguetá. Se você ainda não conhece, né? Venha conhecer. Um local muito acolhedor, mas não é o local, é a dimensão, né? Das pessoas. O Padre Luiz muito acolhedor, né? Padre, de modo geral, assim, né? Tudo que está sendo feito, tudo que já está sendo realizado, né? O que fica no seu coração, o que o senhor gostaria de transmitir para quem está nos acompanhando? Eu transmitiria o seguinte, a gente precisa ter Deus como grande meta e sonho da nossa vida. Os olhos fixos na meta escolhida, sempre, sempre. Em todo projeto, em toda ideia. E deixar Ele te motivar, Ele ser o seu real motivo. E não os aplausos, não os elogios, não os reconhecimentos, não as visualizações, não os likes. É Jesus a meta escolhida. Sim. Então, quando os olhos estão nele, ele cuida do resto. Que não é resto, né? É o alicerce, né? Então, o que eu diria para as pessoas a partir da minha experiência, do que eu vivi aqui? Não ter medo dos riscos, não ter medo das críticas, não ter medo dos olhares reprovadores. Sim, porque tem, né? Porque não é só parabéns, que bom, maravilha. Tem muitas sim. reprovações. Sim. Tem insucessos também, Sim. tem coisas que a gente planeja e não dá certo. É porque na internet, quando a gente vê, só tem sucesso. Né? Não tem ninguém triste, né? Mas a vida real a gente sabe que não é assim. Aquele que mais lutou teve mais fracassos. Eu lembro até de eu sempre remeto-me a isto, né? Um documentário da Netflix com aquele jogador de basquete, o Michael Jordan. Sim. Né? Ele, até hoje, acho que é o maior recordista em cestas de 3 pontos, que é a cesta mais difícil. E no documentário dele, no finalzinho, ele deixa um depoimento muito importante. O repórter perguntou como é que você se sente até hoje, depois de tantos anos, ser o maior recordista em cestas de 3 pontos. Ele disse assim, vocês contam quantas eu acertei, mas eu sei que 3 vezes mais do que acertei eu errei. Eu errei. Então, as que eu errei me aprimorou. Sim. Então, quando você ver algo que deu certo, é porque você já teve outros fracassos. E eles fazem parte, né? Então, o que eu diria assim, para mim mesmo, para vocês, para todos nós, né? Não tenha medo dos insucessos, não tenha medo dos fracassos, tenha os olhos fixos na meta escolhida e o mais ele fará. Muito bom, gente. Nós estamos aqui nesse riquíssimo podcast de hoje, né? Como eu já disse, estou apresentando no lugar do nosso querido irmão Henrique, fundador da nossa comunidade. É uma alegria poder estar fazendo isso aqui, né? Nesse bate-papo, nessa conversa que enriquece a nossa fé com o Padre Aloísio. Nós já vamos caminhando para o final. Quero fazer agora, então, um que a gente fala, né? Um bate-bola, né? Sim. Bate-rebate, né? Com o padre, eu vou fazer a pergunta e o senhor responde com uma palavra. Pode ser, padre? Pode ser, sim. Então vamos lá, gente. Padre Aloísio, um sonho. Continuar servindo a Deus. Amém. Um hobby. Futebol. Futebol? O padre joga? Não, só assisto. Não consigo mais jogar, só assistir. Não, mas tá bom, já é uma grande coisa, né? Um livro, padre. Olha, tem vários, mas o que me marcou, O Mestre da Sensibilidade, do Augusto Cury. O Mestre da Sensibilidade, lindo. Um desafio. Isso a nível como padre, pessoal? Pessoal. Ou se tiver também, na realidade. Desafio. Fazer crescer a evangelização pelos meios de comunicação.
É um desejo do seu É um coração? desejo, né? Um desejo. E ao mesmo tempo um desafio. Sim, que bom. E uma palavra que descreve o Padre Aloísio. Persistente. Olha, maravilha. Persistente. É lembrado de uma frase de São João Paulo II. Que, aliás, tem uma capela dedicada aqui na Tem uma paróquia. comunidade Sim, dedicada a São João Paulo, né? Ele dizia, o santo é o pecador que não desiste de recomeçar. Amém, é isso mesmo. Padre Aloísio, né, nós agradecemos imensamente, né, o seu carinho em receber a equipe aqui do podcast Viva a Fé, da comunidade Anuncia-me, né, nos colocando sempre, né, com muito carinho, à disposição para aquilo que precisar, né, para que a gente possa, então, encerrar o nosso podcast, para quem está nos acompanhando, que ouviu, né, tanta riqueza aí do Senhor, pode deixar, então, uma mensagem, né, daquilo que parte do seu coração para quem nos acompanha, né, e para que a gente possa, então, encerrar este nosso podcast de hoje, que teve aí tanta riqueza, tanto aprendizado, para mim e com certeza para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, irmã Érica, Juliana, o irmão Henrique. Agradeço por vocês terem vindo, terem dedicado um tempo para nos ouvir também. Vocês já estão inclusos em nossas orações, né, para vocês continuarem anunciando, Amém. né, conforme o carisma da comunidade de vocês. Eu desejo a todas as pessoas mais amor ainda a Jesus Eucarístico, mais amor a Deus e a Nossa Senhora, porque é o amor que nos move. É o amor a Deus sobre todas as coisas que nos move. Não à toa é o primeiro mandamento. A ordem é por ordem de importância mesmo. Então, amor a Deus acima de tudo é o que eu desejo para você que nos assiste, para mim, para a irmã Érica, para todos nós. É uma mensagem que eu dedico assim, que o Senhor mesmo faça crescer em nossos corações um amor ardente por Ele. Amém, que assim seja. E nós queremos deixar, né, um carinho, um presente, né, do irmão Henrique, do nosso fundador. É um livro que ele mesmo escreveu, né? Conversa de Homem para Homem. Fala um pouquinho da sua história, da sua experiência e daquilo que ele quer transmitir, né? É uma lembrança para o padre, como forma também de gratidão por ter aberto esse tempo para nós. E vamos encerrar, se o padre puder dar a bênção então para nós, para todo mundo que nos acompanha, encerrando o nosso podcast de hoje, que mais uma vez eu peço para você, compartilhe com mais irmãos e irmãs, deixe seu like, seu comentário, para que a gente possa viver cada vez mais esse momento de espiritualidade e de conhecimento. Padre. Vamos pedir a bênção de Deus. Toda quarta nós dedicamos a São José, né? Celebramos hoje de manhã cedinho a missa em honra a São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, servo fiel e prudente, desce sobre cada um de nós a paz, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Até o nosso próximo podcast, se Deus quiser, Vivendo a Fé.